Vamos nos colocar de pé para orar? Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, Sim, Senhor, meu nós te Deus. agradecemos pela vida do Jonas, Senhor, obrigado, Pai, por trazê-lo até aqui em segurança, meu Deus, por permitir, Senhor, que a Tua palavra viva flua agora sobre ele. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já está falando conosco, porque eu sei que o Senhor continuará falando. Te peço que continue usando ele, meu Pai, como instrumento nessa terra, meu Deus. Que em nome de Jesus a vida dele possa glorificar o teu santo nome, Jesus. E que agora, meu Pai, não seja ele, meu Pai, não seja sobre ele, mas seja o teu Espírito Santo, meu Pai, sobre você, em nome de Jesus, Senhor. Abre os nossos corações, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus. Eu te peço que libere, meu Pai, todo travamento, meu Pai, toda confusão da mente. Declaro agora em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor cresça e ele diminua, meu Deus, em nome de Jesus. E que a tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor, seja soberana sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Ela tá pregando já também. Menção da Igreja na Paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. É uma palavra curtinha. E como a gente acabou trocando quem ia pregar e quem ia direcionar o culto, foi um pouco em cima da hora. Aí o que o Deus me deu foi um capítulo, né? E aí o que a gente vai fazer é só discorrer sobre alguns temas desse capítulo, que é apresentado na carta a Tito, e a gente vai falar um pouquinho a respeito. Amém. Tito 1 diz assim: Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você, pessoal. Amém. Aleluia. Deveres e qualificações dos ministros. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis por qualquer obra. Bem, então é uma carta de Paulo orientando a Tito a respeito de Creta, essa cidade onde ele vai pregar e vai ir contra homens que já estão lá, que já tem um suporte para falar, que já tem uma plataforma. E aí eles acabam instruindo
Paulo acaba estudando Tito em relação a como deve ser o presbítero, né? O ministro do Senhor. E eu fui pegando um pouquinho do que ele foi falando, dos pontinhos que ele foi pontuando, e fui descrevendo aqui. Então em Tito ele fala que esse ministro, esse presbítero, ele deve ser irrepreensível. Eu entendo que quando eu falo presbítero, eu falo homens, mulheres, cristãos, quem está se propondo a vida de fé. Irrepreensível é alguém que não merece censura, que não merece ser repreendido, que tem uma conduta irrepreensível. Ou seja, alguém irrepreensível é uma pessoa que ela não apresenta falhas. No sentido do âmbito cristão, uma pessoa irrepreensível não é só uma pessoa que ela é irrepreensível perante os homens, né? Ela é uma pessoa que no seu privado ela é irrepreensível diante de Deus. É alguém que não é zeloso pela palavra do Senhor só quando tem olhos sobre ele, quando alguém está sabendo o que ele está fazendo, no trabalho, na faculdade. É alguém que ele é irrepreensível no íntimo, no secreto, no coração, na mente, nos pensamentos que vêm. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela pode ser recomendada como referência no lugar que ela está, em tudo que ela faz. Então, se você está no seu serviço, você tem que ser irrepreensível a ponto de as pessoas falarem: eu queria mais funcionários que trabalhassem como fulano. Eu queria mais funcionários que tivessem integridade de ciclano. Eu preciso de mais funcionários que se dispõem a fazer, de ter garra e ir para cima como ciclano também faz. Na igreja também tem que ser assim. A gente sempre lembra, quando a gente começa a procurar na nossa mente, homens e mulheres de Deus que a gente olha assim e fala: nossa, eu queria ter essa fé, eu queria ter esses dons, eu queria manejar bem a palavra dessa forma. São essas pessoas que a gente aspira a ser e busca inspiração em ser. E essas pessoas, elas se mostram irrepreensíveis, a gente tem que ser dessa mesma forma, porque como ministério novo, vão chegar pessoas que vão procurar uma figura de autoridade. Então a gente precisa estar a nível do que essas pessoas esperam, pessoas irrepreensíveis que realmente demonstrem o que é um caráter cristão verdadeiro. Ele segue dizendo: uma só mulher, que também a gente pode colocar como um só homem, né? Fala a respeito de pertencimento. Quando você está em um relacionamento, você pertence a outra pessoa e a outra pessoa a si, casando, ambos viram uma só carne. E fala também de honra. O marido, ele é chamado para honrar a esposa, assim como a esposa também é chamada a honrar o marido. Ambos eles se respeitam, eles dentro do seu lar, ou dentro de um namoro, quando começa a namorar, tem que ter essa visão de honra um para com o outro. E isso também diz respeito a honrar a Deus, um só Deus. O Senhor, ele é digno de todo respeito, de toda honra. Então a gente não pode aviltar contra ele com atos que entristeçam ele, que magoem ele, que o traiam. A gente precisa ter essa visão no nosso dia a dia. Como eu falei, é mais do que um relacionamento monogâmico. A gente não está falando aqui só de o amor de um homem para com a mulher, a fidelidade de um homem para com uma mulher. É uma aliança com o nosso cônjuge, com o relacionamento que a gente está, e é um relacionamento com Deus. Então a gente pensa assim, vou dar um exemplo, eu e o Jonas. Se a Brenda consegue ter uma live que ela assiste Os Meus Olhos o dia inteiro no YouTube, e ela abrisse essa live para ver o que eu tô vendo, será que ela ficaria feliz para onde eu estou olhando? Ou será que entristeceria o coração dela de saber que eu tô olhando para coisas que chateiam ela? E aí a gente estende isso para os outros sentidos. Será que ela ouviria coisas que agradam ela? Será que ela veria realmente coisas que agradam ela? Será que eu falaria coisas que agradam ela ou não? E Deus, se ele tem, né, acesso a essa nossa transmissão ao vivo do dia todo. Será que os programas que a gente está assistindo são coisas que ele pode ver conosco, junto de nós? Será que os ideais que nós defendemos, eles estão de acordo com aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos? Será que os nossos olhos olham para aquilo que alegra ele? Os nossos ouvidos estão ouvindo coisas que agregam na nossa alma? As nossas bocas, os nossos lábios estão falando de coisas que vão exaltar o nome dele? Ou será que a gente está tendo mais de uma mulher, mais de um homem? Será que o nosso coração está entregue para o mundo? A gente está tendo diversos amantes enquanto o nosso Senhor espera pro nosso casamento. Daí ele fala também que o presbítero ele tem que ter filhos crentes, filhos que
não estão no mundo, filhos que não nos respeitam, não desonram os pais. Mas aí você fala, mas cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem sua própria consciência e vai escolher o que quiser. Isso é verdade. Mas a gente sabe que muito do que a gente vê nos nossos filhos é construção de um caráter nosso. O Ducho, por exemplo, ele é meu sobrinho, não é meu filho. Mas ele faz as besteiras que eu faço, as palhaçadas. Porque ele tem um exemplo de um tio que faz besteira, que faz piada, que é bobão. E isso vai refletir. Isso não só filhos carnais, mas filhos espirituais. Eles vão olhar para nós e vão seguir o exemplo que a gente determinar. Então a gente vê pastores que traem. Se o pastor ele trai, o membro ele vai olhar e falar: se tá tudo bem o pastor trair, eu traí também. Se for um membro que realmente não tem compromisso. Mas se for um pastor que vai contra isso e começa a ter uma situação dessa na casa de um membro e ele fala que não pode, o exemplo já está sendo dado ali. E é esse exemplo em amor que ele vai transformar os nossos filhos na carne e os nossos filhos espirituais. Então, se o filho vê a gente gritando um com o outro, os filhos também vão gritar. Se a gente trata os próprios filhos ou os outros com violência, eles vão tratar os outros com violência também, nessa mesma medida que nós somos violentos com eles. Se os nossos filhos são boca dura, é a medida que a gente não respeita a opinião do nosso cônjuge na nossa casa ou dos outros também. Então eles aprendem conosco, é um espelho, é tudo um reflexo do que a gente fica vivendo. Ele seguindo já nessa outra linha, ele também fala sobre não ser arrogante. Ou seja, se a gente é mais velho, se a gente é um funcionário mais antigo, se a gente tem um bacharel, uma faculdade, um ensino superior aos outros, isso não importa para Deus. Deus não quer pessoas que sejam definidas por essas coisas. Nós estamos chamados para ser definidos pelo reino do Senhor, para viver o que o Senhor quer, para viver da maneira que o Senhor deseja, para ser não aquilo que a gente veio aqui para ver essa terra. Lógico, uma faculdade vai abrir portas, estar muito tempo no emprego pode levar a subir de cargo. E aí vem responsabilidades, nós temos sim que liderar sobre os outros contribuições, mas sem arrogância. Ninguém gosta de um chefe arrogante. Se a gente vê um chefe arrogante, a gente já chega para casa chiando, achando que tá ruim. E às vezes a gente não é chefe em algum lugar, mas somos uma referência. Essa referência ela não pode ser arrogante, porque é a mesma coisa do exemplo dos filhos. O exemplo que a gente dá, ele vai transformar as pessoas que se inspiram em nós. E também não pode afetar o relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, né? A gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, para nós, uma coisa que é tão besta, a gente acaba tratando com arrogância, mas para outra pessoa é algo tão profundo que a gente vê a solução é tão fácil, é isso aqui. Mas para outra pessoa, a gente não se coloca no lugar dela e não busca entender que a dor da outra pessoa pode ser sentida de outra forma que nós não estamos acostumados. E aí a gente tem que entender que, como somos um corpo, a mão, se achar superior ao pé, vai só afetar o corpo. Se a gente tirar o pé, a gente cai, se tirar a mão, a gente não pega as coisas. Tem que entender que todo mundo é crucial para a obra. É se colocar no mesmo nível que o outro. E o mesmo nível é todo mundo na mesma coisa. E aí a gente também entende que ser arrogante pode ser também sobre falar com rispidez, né? Não ter palavras que demonstram conforto, carinho e sim indiferença. É algo que também não deve estar presente no caráter cristão. Então não pode ser arrogante no falar também, é se colocar no que a outra pessoa gostaria de ouvir, também contemplando a verdade. Fala que não se irrita facilmente. E isso casa com o que foi posto acima, né? Os cristãos, eles devem suportar o sofrimento com ânimo. Mas isso não implica em suportar tudo, né? Então você não se irrita facilmente com o seu irmão. O seu irmão peca contra você, te entristece, te magoa, você não deve se irritar com ele. Então você não deve ter essa facilidade para se irar. Você deve sim se irar com o pecado que está na vida daquele irmão que pode levar ele para o inferno. Você tem que ser movido de tanto íntima compaixão que você direciona essa ira que você teria contra o seu irmão para o pecado que pode levar ele para o inferno e coloca na sua mente, na sua consciência que você deve agir em amor para que aquele pecado saia dessa relação entre vocês, para que ele possa ser salvo e você também, e aí você possa regozijar com o seu irmão, porque você não agiu na sua ira,
você não se irritou com ele, você se irritou com o pecado, como o próprio Cristo disse, né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Isso é o que determina a nossa postura como um ímpio, nós ou como cristão. É o que vai demonstrar se nós realmente vivemos aquilo pelo qual professamos fé, né? Não apegado ao vinho. Diz respeito a uma bebida tomada em substituição da água, naquela época por conta da insalubridade da água, né? Então era comum que eles tomassem vinhos em festas e afins, porque a água também não era tão insalubre e era para comemorar também. Só que o vinho ele tem um potencial de vício, então, e de levar a você perder um pouco da consciência porque você fica bêbado realmente. E aí a gente aplicando isso para hoje em dia, a gente sabe que aqui entre nós no momento não tem ninguém que tenha problema com alcoolismo nem nada do tipo, mas a gente estende para outras coisas, para uma droga, e aí vai passando por coisas que aí podem viciar, que tiram a nossa consciência, e a gente acaba agindo de forma irracional, o que também dá um péssimo testemunho, mas a gente traz mais para próximo. O que pode estar se apegando a nós que não vinho? Às vezes a gente está viciado no celular, às vezes a gente está viciado numa televisão, às vezes a gente está viciado em alguma coisa que quando a gente começa a ver, passou 1 hora, 1h30, 2 horas, a gente passou o dia e a gente não dedicou aquele tempo que poderia ter sido dedicado para o Senhor, a gente aplicou em outras coisas, um TikTok, um Instagram, um Facebook. Não que tenha pecado como no vinho, não tem pecado se você beber e não se embriagar. É a mesma coisa se você ver um Facebook, ver as atualizações e sair. Mas quando aquilo toma o seu tempo, quando aquilo vira o seu senhor, quando aquilo tira a sua consciência, e a gente sabe até falando na questão psicológica mesmo, que a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, que vem junto disso, que acaba atrapalhando o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro, ficar com esses hábitos, a gente acaba deixando o Senhor de segundo plano para investir tempo em outras coisas que nos tornam dependentes, nos tornam escravos e não nos trazem a liberdade que o Senhor nos prometeu. Fala que é para ser não violento. Então, de novo, fala sobre o que a gente já conversou um pouco em cima. Que violência não é uma resposta inata do cristão. A gente tem que entender que nesse mundo ele é cruel, é competitivo, normalmente em qualquer local que a gente está de ambiente de trabalho. É um querendo pisar no outro, é um sendo falso com o outro. E a única coisa que pode mudar um ciclo vicioso é quando você se coloca na frente dele e diz que vai interromper. E aí você age com uma conduta diferente. Então, o esperado que normalmente se acontece quando você chega, por exemplo, num novo ambiente de trabalho, em uma posição que tem autoridade, é que você vai ser mais violento, que você vai ser arrogante, que você vai mandar, vai ser mandão e tudo. E o Senhor não espera isso, espera que a gente haja como uma pessoa humilde, porque isso vai impactar as pessoas que esperam uma coisa. A gente quebra uma expectativa e vive aquilo que o Senhor deseja verdadeiramente. Não podemos ser gananciosos, então a gente não pode ter nenhum tipo de desejo que tome o nosso coração. Então não fala só obviamente fala de dinheiro, a gente não deve viver pelo dinheiro, mas também de nós não desejarmos outras coisas mais do que o Senhor. Então eu posso sim desejar ter uma casa, eu posso sim desejar ter um carro, mas a que custo? Será que o Senhor quer que eu fique em um local que eu não consiga frequentar a igreja, que eu não possa ter uma vida cristã? Será que eu não posso... será que eu posso estar num lugar que não me permite viver a minha família, os meus amigos, que tenho que salvar, que tenho que levar para o reino? Esse dom gratuito que o Senhor nos deu, ele é o tesouro que deve estar no nosso coração. A gente não pode possuir ganância por coisas dessa terra porque elas são passageiras. Daqui a pouco elas estão enferrujadas, daqui a pouco a gente morre e fica aí, e nada disso importa verdadeiramente. Fala sobre ser hospitaleiro. É um exemplo simples, mas, por exemplo, quando a gente vai visitar alguém vai visitar alguém ou recebe alguém em casa, a gente leva um bolinho, leva um refrigerante, porque são traços do caráter cristão. Levar sem saber se está em necessidade ou não, para mostrar que se importa, que está desejando cuidar do próximo. Ser o amigo do bem, ou seja, amar as coisas boas, o que agrada a Deus, amar o próximo, ser sincero, ser justo, ser honesto, isso tudo agrada o Senhor. Então as coisas boas que a gente já sabe quais são, que estão inerentes no nosso coração, a gente tem que amar essas coisas e consequentemente a gente precisa ser inimigo do mal. Então a gente
não pode gostar da injustiça, não pode gostar de ser desonesto, não pode não amar o próximo. Nós temos que ser verdadeiros. Temos tudo isso que aponte para o caráter do que Cristo seria aqui na Terra. Ser sensato, ou seja, ouvir, ponderar sobre tudo que foi dito, entender realmente. A Brenda até reclama que às vezes eu sou muito mecânico, muito pouco coração, mais intelecto, mais mente, fazer as coisas de forma mais rápida e objetiva possível. E isso fala um pouco sobre isso, ser sensato, entender todos os lados sem sentimentalismo e poder tomar decisões justas e corretas, porque em alguns lugares pode ser que a nossa decisão afete algo que tem um impacto na vida das pessoas. E a gente precisa ponderar todas essas coisas com o coração sensato, com a mente sensata, se colocando no lugar do outro, mas também sendo justo conosco, com o ambiente em volta de nós, com a pessoa também. Falando em ser justo, ou seja, não agir de má fé. Então, se você está sendo sensato, você vai se colocar no lugar da pessoa, você não vai mentir para prejudicar ela. Você não vai ser parcial porque você não gosta dessa pessoa. Você vai ter uma visão imparcial, você vai pagar de acordo com o que foi proposto, você vai agir da forma que é correta para poder glorificar o nome de Deus. Só assim uma pessoa de caráter justo que as pessoas vão poder usar como referência para tudo nessa vida. Piedoso. Então, perdoar e amar 1000 vezes se necessário, porque Cristo nos perdoou muito mais a nossa dívida. Então, se nós tínhamos uma dívida impagável, a gente precisa ser piedoso com os outros, perdoar, dar comida aos necessitados, dar roupa aos necessitados, dar vestimenta para os necessitados, porque um dia poderia ser nós naquela situação. A gente tem que olhar não como uma pessoa invisível, mas buscar sanar a dor do aflito, né? Aí tudo isso culmina em 2 pontos que ele cita no final, que é o domínio de si. Então, se analisar, ver os seus erros e se esforçar ativamente para não pecar. Então, como eu falei, a gente não gosta da pessoa, mas a gente precisa ser justo. Então, eu vou me esforçar para ser justo com ela. Eu preciso desviar os meus olhos de certas coisas, então eu vou me esforçar para desviar os meus olhos, até que se torne algo natural. O Senhor, ele precisa que nós busquemos verdadeiramente, obviamente a gente já recebeu de graça, mas que nós nos empenhemos em receber aquilo que Ele nos oferta. Então, para quanto mais a gente se empenhar, mais a gente vai ter acesso àquilo que já está disposto a nós. É só a gente querer ir atrás. Como se tivesse uma riqueza na nossa frente e a gente só tem que ir lá e colocar no bolso. Vai depender da gente, estender a mão, colocar no bolso, pegar uma sacola, colocar também. É isso que o Senhor pede de nós. E ser apegado à palavra. Então, ler a palavra, buscar o Senhor, entender o que Deus quer, que só entendendo o que o Senhor fez, o que Ele espera e o que Ele quer de nós, que a gente verdadeiramente vai viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, não adianta nada a gente se portar como cristão sem entender o porquê que a gente se porta como cristão. Que a gente é levado para o vento de doutrina. Se alguém vem aqui e fala que não pode fazer a barba e a gente não lê a palavra, a gente para de fazer a barba porque ele falou. Então a gente precisa nós mesmos conhecer o Senhor, porque Ele é acessível, Ele é um Deus pessoal e Ele está aqui para sanar essas nossas dúvidas. Amém? Seria isso que o Senhor trouxe para nós essa noite. Que a gente possa realmente aplicar esses padrões das nossas vidas e muitos outros que o Senhor ainda tem para nós, para que nós possamos alcançar coisas excelentes nele. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar então para encerrar. Aleluia. Ok. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse culto que o Senhor nos deu, Pai. Pelo Teu Espírito Santo estar presente conosco, pelos louvores que foram entoados a Ti, Senhor. Que o Senhor não falha, porque o Senhor continua fiel, meu Pai. Porque a Tua presença tem sido verdadeira, efetiva e fiel no nosso meio, Senhor. Não nos deixe, Senhor, perder o primeiro amor. Não nos deixe perder o interesse, Pai, em Te amar, em Te desejar, em Te conhecer verdadeiramente, Senhor.
Nos faz, Senhor, buscar ativamente o Seu reino, Senhor, a proclamar a Tua palavra e a levantar o Senhor como a nossa bandeira. É o que nós pedimos a Ti, tendo certeza que aquele coração que se propõe, Senhor, a Te buscar, Te encontra, Pai. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá bênção aqui, Paulo.